Oiê, tudo bem? Tô passando aqui com uma receitinha nova para vocês, para ensinar algumas coisinhas aí, para ajudar vocês aí um pouquinho mais na caminhada de vocês na confeitaria. Hoje com uma receita que eu amo e eu sou apaixonada por mousse de chocolate. Para mim é a melhor coisa que tem, é um dos melhores doces que tem. Uma mousse bem perfeita, bem airadinha, assim, para mim não tem nada melhor. Por isso, hoje eu trouxe para vocês um bolo mousse de chocolate. Ele é como se fosse uma torta, então ele casa mais como uma sobremesa do que um bolo de aniversário, por exemplo. Ele é um tipo de bolo que a gente não utiliza cinta de contenção, por exemplo. A gente não faz nenhum daqueles processos comuns dos nossos bolos lindos e maravilhosos decorados. O processo desse bolo aqui é uma coisa mais simples, ele é para ser uma pegada mais de sobremesa mesmo. Inclusive, ele é um bolo que a gente deixa na geladeira, come ele bem geladinho, com aquela mousse bem airada, bem leve e bem saborosa, tá bom? Então eu vou começar hoje aqui com você te ensinando um pouquinho do processo da massa desse bolo. É uma massa super simples e é aquele tipo de massa que a gente adora porque utiliza uma tigela só. Então você não vai sujar muita coisa para fazer essa receita, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é saber que essa é uma massa de método direto, ou seja, é aquela massa bem simples que a gente só vai misturar todos os ingredientes. Então, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu falo muito sobre métodos de massa, e esse daqui é o método mais simples, mais fácil que tem para fazer, é como se fosse o método do bolo de cenoura, por exemplo, que a gente mistura todos os ingredientes e leva ao forno, tá bom? Então, vamos começar com a nossa receita. Aqui eu tenho farinha de trigo, cacau em pó, fermento, ovos, água, açúcar refinado e óleo de milho, tá? Eu prefiro sempre trabalhar com óleo de milho nas minhas receitas, porque eu acho que ele dá um sabor melhor também pro nosso bolo. Esse é um bolo bem chocolatudo, bem gostoso assim, ele tem um sabor bem bacana de cacau, então por isso eu sugiro que você não faça trocas de ingredientes aqui, por exemplo, trocar o cacau em pó que eu te sugiro usar por um achocolatado, um Nescau, um Toddy ou qualquer coisa do tipo. Vai dar uma diferença boa aqui no seu resultado. Por isso, não faça essa troca. Aqui, no máximo, você pode trocar por chocolate em pó 50%. Aí não tem problema, tranquilo, você pode fazer essa troca. Do resto, outras trocas, aí eu sugiro que você não faça, porque senão realmente vai alterar o resultado da sua receita, tá bom? Então vamos lá começar a nossa receita. Bom, pra gente começar a receita, eu vou começar peneirando todos os secos. Então, aqui eu tenho a farinha de trigo. Vou peneirar ela aqui. O meu cacau em pó. E o meu fermento. Agora, o açúcar refinado, tá? A gente sempre peneira para evitar que se formem gruminhos na nossa massa, difíceis da gente estar dissolvendo, tá? Esse é o principal motivo pelo qual a gente peneira. E vamos misturar tudo bem misturadinho aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui os ovos, vou dar uma destruidinha neles, é só para misturar mesmo, nada demais. O nosso óleo. E aqui a água eu vou levar por 30 segundos no micro-ondas, então são 30 segundinhos só para ela dar uma aquecidinha, tá? Aqui eu vou estar fazendo esse bolo numa forma de 17 centímetros, então eu tenho 3 formas de 17 centímetros, que aqui vai me dar 3 discos de massa, porque a gente vai montar massa, mousse, massa no meio, mousse e finaliza com a massa, tá bom? Como se fosse um bolo recheado mesmo. 30 segundinhos é só para aquecer um pouquinho a nossa água, não precisa de muito, tá? Então, vou misturar aqui.
Misturo tudo e jogo tudo aqui nos meus secos. Agora é só a gente misturar tudo. Então, ó, depois que a gente misturou tudo, ela é uma massa bem líquida, tá? Bem líquida mesmo, não tem nada muito... Ela não é uma massa estruturada nem nada, então pode ficar tranquilo, né? Eu sei que às vezes vocês olham as massas mais líquidas, vocês têm um certo receio de, ai, ficou líquida demais, ficou mole demais. Essa massa, ela é assim, tá? É a característica dela. E aí eu vou untar as minhas formas com desmoldante. Desmoldante só no fundo, tá? Vou dividir aqui em 3. Você pode pesar, caso você queira ser mais preciso aí na hora de fazer a divisão da sua massa. Coloquei aqui nas 3, agora eu vou levar isso daqui pro forno. Vai demorar mais ou menos aí uns 20, 25 minutinhos para essa massa assar por completo e aí a gente volta. Bom, para essa parte da receita, agora que a gente vai começar a mousse de chocolate, então enquanto o nosso bolo tá assando, você vai fazendo a mousse. A gente vai precisar do seguinte, a gente vai precisar da batedeira e do globo e a gente vai fazer um processo que a gente chama de pâte à bombe. Pâte à bombe, na verdade, é um processo que se assemelha muito ao processo de fazer um merengue italiano, por exemplo. A gente vai pegar as nossas gemas, só as gemas, e a gente vai começar a bater elas na batedeira, tá? Eu escolho bater com a Oster do que com a KitchenAid, porque a minha KitchenAid ela é muito grande. Então, pra bater essa quantidade de gemas fica um pouco complicado. Então, com a Oster eu sei que eu consigo bater melhor. E aí depois a gente vai precisar de creme de leite fresco para bater um chantilly para incorporar. Aí eu bato na minha outra batedeira. Caso você não tenha duas batedeiras, então você vai ter que fazer esse processo separadamente. Então bate o chantilly primeiro, reserva na geladeira e deixa ele lá reservadinho na geladeira. Na hora que você for incorporar ele ao seu creme, aí você tira, bate e segue a vida dessa forma, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar adicionando as gemas aqui na batedeira e eu vou bater ela no máximo da velocidade, tá? E o que a gente vai fazer aqui na panelinha? Na panelinha eu vou colocar água e açúcar, tá? E aqui a gente vai fazer uma calda de açúcar, tá? Como eu já te falei umas 500 vezes pelo menos, calda de açúcar você sabe que a gente não mexe, né? Não pode ficar mexendo. Ligou o fogo, a partir do momento que ligou o fogo, não mexe mais. A gente só mexe nessa primeira etapa para incorporar aqui, né, para misturar a água e o açúcar, só. Depois não mexe mais. Conforme aqui estiver batendo, a gente vai vir e a gente vai verter essa calda, que tem que chegar em 114 graus, 114, 115, 116, até 117, você pode deixar essa calda. Cuidado para ela não açucarar, porque se ela açucarar, aí você vai perder e você vai ter que fazer o processo todo de novo, porque ela começa a ficar meio que empedrada, tá bom? Então, eu vou ligar minha batedeira. Como isso daqui demora para ficar branquinho e clarinho, a gente já pode ligar que o tempo da calda chegar, a gente liga os dois juntos. O tempo da calda chegar é o tempo das nossas claras, das nossas gemas também chegarem no ponto. Então, eu vou ligar e já vou ligar aqui também. Chegando no ponto, você vai ver que eu vou levar agora para derreter o meu chocolate e a minha manteiga
e depois vou agregar o chocolate em pó. Então, chocolate amargo no micro-ondas. Aqui eu estou utilizando 60% cacau. Bom, agora enquanto a nossa calda ela vai aí chegando no ponto, as nossas gemas estão batendo ali na alta velocidade. Você vai ver que ela vai mudar bastante, tanto o ponto da calda quanto as gemas vão mudar bastante. Então, eu te mostro aí um pouquinho a calda quando ela chega no 102 graus, como ela tá. E aí, como que já tá as minhas gemas, ela já vai ficando com uma carinha bem diferente. A calda, quando chegou em 116, você viu que eu parei. E agora eu começo a jogar ela na minha batedeira. Então, você vem assim, tenta mirar bem no cantinho da batedeira para ela não espirrar a calda por toda a batedeira, tá? Então, você vem bem no cantinho, vem jogando e vai deixando. Mantém na velocidade, tá? Não se preocupa que na hora que joga a calda, ela fica meio líquida. Mas depois você vai ver que ela começa a ganhar forma e ela já fica mais com uma cara de, tipo um merengue, ela já fica mais estruturada. Aí eu já tenho o meu chocolate totalmente derretido, junto com a manteiga e o cacau em pó, tá? E agora eu vou começar a jogar na minha base, que é a minha Pátia Bomb, né? Você viu como ela mudou, como ela ficou estruturada. Vai jogando, continua batendo, você vai ver que o chocolate vai misturar todinho nessa nossa base. E aí ele vai ficar bem escuro, bem bonito, tá? Enquanto ela bate, ela tem que esfriar completamente. A gente vai bater o creme de leite fresco até virar chantilly. Então, aí eu adicionei 300 gramas, levo para a batedeira com ele bem gelado com um globo e bato até chegar nesse ponto do vídeo, que é o ponto do chantilly certinho. Bom, agora que a gente já fez o processo, então a gente já bateu, já agregou, você viu aí que a gente fez todas as etapas, veio adicionando com a calda e tudo mais. Batemos o nosso creme de leite fresco até ele virar um chantilly. E agora eu vou agregar esse creme de leite fresco aqui na minha base de três partes, né? Então eu vou vir aqui dividindo esse chantilly. Então, a primeira etapa que a gente coloca aqui, a gente vai misturar ele com bastante vigor. Então, a gente vem misturando bem essa etapa. Na segunda, a gente já vai vir agregando mais ele com mais delicadeza. E por último, na terceira etapa também, a gente continua agregando com mais delicadeza essa mousse, tá bom? Então, eu vou misturar aqui bem nessa primeira etapa e você vai ver que o seu creme, que era um creme bem pesado, ele já vai ficar um pouquinho mais leve, tá? Mistura ele com mais força. E pra realmente deixar o creme mais leve, porque na hora que a gente termina de fazer ele tá bem pesado. E aí agora a gente vem com a segunda etapa, aí eu já vou vir incorporando ele com um pouquinho mais de delicadeza, tá? Então aí a gente já vem mais de baixo pra cima, fazendo esses movimentos circulares, agregando o ar mesmo na mousse. E agora a última parte, o restante também, já vem agregando ela com mais leveza, não muito... Não mistura de forma muito brusca, senão a gente tira todo o ar que a gente incorporou aqui, tá?
quando a gente termina de fazer ela e incorporar todo o creme de leite fresco, ela fica bem mole, tá? Então, nesse momento não daria pra gente rechear, não daria pra gente fazer nada. O que a gente vai fazer agora eu vou deixar ela na geladeira um pouquinho, mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos para ela firmar um pouco, tá? A gente também não quer que ela firme completamente, porque senão na hora da montagem vai dar um pouco de trabalho. Então, na geladeira de 10 a 15 minutos ela vai firmar um pouquinho, aí sim a gente vai começar a etapa de montagem desse bolo. Bom, para essa etapa aqui eu já tenho, então, aqui eu tenho um disco de massa, segundo disco de massa, que eu já cortei e nivelei. E aqui eu vou nivelar o terceiro, só para você ver como que a gente faz para nivelar o bolo, tá? Então eu vou vir aqui com o meu nivelador de bolo. E a gente vai girando, tá? Porque se você vem reto até o final, quebra a massa. Então, se você vem girando, você consegue cortar retinho, sem perder e sem estragar nada, né, do seu disquinho de massa. Então tá aqui, os meus já estão frios. E agora eu já vou poder começar aqui a montagem do meu bolo, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar essa parte. Bom, aqui a gente vai fazer assim. Eu tenho um disquinho de isopor que eu vou colocar aqui no fundo dessa minha forma, porque essa minha forma não é fundo removível. Então, se você não tiver forma de fundo removível, dá pra você fazer dessa forma. E aqui eu vou utilizar uma tira de acetato, tá? O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar essa tira de acetato aqui dentro da minha forma. E aí eu já vou entrar com um dos meus disquinhos de massa para ele dar uma segurada e me ajudar aqui a segurar o acetato. Eu tenho aqui também um durex que vai me ajudar também a dar uma seguradinha aqui no meu acetato, para ele não ficar dobrando, tá? Então, eu venho aqui, dou uma coladinha, assim ele não fica dobrando e aí não corre o risco de estragar a massa na hora de fazer a montagem, tá? Prende aqui dos dois lados. Como eu disse, essa é uma mousse que não é uma mousse pra você rechear um bolo, ela não é uma mousse super resistente, tá? Ela é uma mousse bem mais leve, não é mousse de bolo de andar, ela não aguenta isso. Como eu disse, esse é um bolo que ele fica na geladeira, não é um tipo de bolo que vai aguentar andar, estruturado, nada disso. É um bolo mais com característica de sobremesa. Eu vou molhar essa massa, esse disquinho de massa, então aqui eu tenho só calda básica de água e baunilha, água e pasta de baunilha. E aí eu vou vir com a primeira parte da minha mousse. Então, vou vir aqui, já molhei minha massa, eu vou derramar aqui a mousse. Meio que a quantidade você divide por 2. Então, pensa que o que tem aqui, você vai dividir por 2 na hora de fazer essa montagem, tá? Então, coloca metade e depois você vai vir com a outra metade. Dá uma sentadinha aqui. Então, colocou, ela fica bem lisinha, porque ela ainda tá molinha. Vem com o segundo aqui disquinho de massa, a gente pode, se você preferir, você pode também levar isso daqui pra gelar um pouquinho. E aí você vem e coloca o outro disco de massa, tá? Mas como eu disse, como esse tipo de montagem, não tem problema a gente fazer dessa forma, porque ele não é pra ser um bolo super estruturado. Vai ficar na geladeira, é mais uma sobremesa, tá? Então, montamos aqui, colocamos o próximo disco de massa e agora a gente vem umedecendo essa massa novamente. Vem aqui com o restante da mousse.
E o último disquinho de massa, né? Vira essa partezinha aqui pra baixo e a gente só vem e encaixa o último disco. A gente vai dar uma umedecida nessa massa de cima também. Bom, agora que a gente finalizou a montagem, eu vou cobrir com plástico filme aqui e vou levar para a geladeira. Isso daqui vai ficar na geladeira por pelo menos 12 horas, porque ele precisa firmar. Ou então, se você tiver muita pressa aí para comer ou para servir, 3 horas no freezer, essa mousse já vai estar bem firme e bem consistente, tá? Então, passa o plástico filme para evitar que a sua massa resseque. E aí, depois que a gente tirar do freezer, aí sim a gente vai vir com a cobertura de ganache, uma ganache bem molinha, uma ganache bem cremosa, cobrindo aqui esse bolo só para finalizar e fazer uma decoraçãozinha, tá? Então, 3 horinhas aí no freezer ou 12 horas na geladeira, aí a gente volta para finalizar o bolo. Bom, agora que nosso bolo já tá lá descansando e tudo mais, ele vai ter o tempo dele para endurecer e a gente poder cobrir ele. Eu vou fazer com vocês a ganache que a gente vai utilizar para cobrir esse bolo. Essa ganache que eu vou te ensinar aqui, ela é bem facinho, então é uma coisa bem simples. A gente vai derreter chocolate no micro-ondas e adicionar o creme de leite. Essa ganache é uma ganache boa para cobertura de bolo. Então você que às vezes gosta de cobrir bolo com ganache, essa proporção que eu vou te passar aqui, vai ter a descrição aí da receitinha para você, tem tudo bem certinho para você poder passar com facilidade a ganache. Uma outra dica para você que vai cobrir bolo com ganache é sempre utiliza ela mais molinha. Se você deixar para utilizar ela mais durinha ou depois que já passou aquele tempo de descanso, você vai ter uma grande dificuldade em espatular o seu bolo com a ganache, tá bom? Então, chocolate aqui eu estou utilizando blend, diferente do que eu utilizei para fazer a mousse, que era um chocolate mais amargo, 60%. Aqui eu estou utilizando o blend da Cical, que é aquele que é metade chocolate amargo e metade o chocolate ao leite. Então, ele tem um saborzinho mais equilibrado. Micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter completamente. Já derreteu, eu vou esquentar um pouquinho o meu creme de leite. Eu só esquento tipo uns 30 segundos para facilitar na hora que eu vou colocar e misturar o creme de leite no chocolate. Mas se você não quiser, não é necessariamente uma etapa que precisa. Até porque aqui eu estou utilizando o creme de leite de caixinha, não estou utilizando o fresco, tá? Então eu coloco esses 30 segundos para dar uma amolecidinha e para misturar melhor. Com o creme de leite aqui aquecidinho, eu só vou jogar e misturar, tá? Ganache pronta, totalmente misturada, bem molinha, totalmente homogênea. Para você saber se a sua ganache está pronta, está certinha, ela tem que estar totalmente misturada, ou seja, totalmente homogênea. Não pode ter aquela separaçãozinha de gordura e chocolate. Ela tem que estar bem lisa, não pode parecer que ela está separando gordura e chocolate de um lado. Então, quando você tem um resultado onde você olha, ela tá brilhante, ela tem uma certa elasticidade, sua ganache tá perfeita, tá bom? Além do que, você pode saborizar a ganache de várias formas. Então, por exemplo, aqui super ficaria gostoso um pouquinho de rum ou até um licor de cacau. Enfim, você pode usar aqui algumas coisas para saborizar um pouquinho mais essa sua ganache, tá bom? E acrescentar aí um plus, um sabor a mais, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso bolinho e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai cobrir e espatular ele com a ganache. Ganache pronta, bolo pronto, a gente vai começar a etapa de montagem. Aqui eu vou utilizar uma base e como eu vou utilizar esse bolinho aqui
para decorar a mesa no Natal, pode ser no Natal, no Ano Novo, ou enfim, do jeito que você quiser, eu vou colocar ele num prato, tipo um suplá que eu tenho, tá? Então eu já vou deixar ele no meu suplá bonitinho e arrumadinho. Então aqui o que eu vou fazer? Lembra que a gente colocou um disquinho de isopor embaixo da forma, porque essa forma não era de fundo falso. Caso a sua fosse de fundo falso, então, tipo, você não vai ter dificuldade nenhuma para tirar o seu bolo daqui. Como a minha não era, eu simplesmente vou apoiar esse daqui aqui e virar, porque aí eu consigo tirar o meu bolo daqui e virar ele de volta, tá? Eu uso só de apoio mesmo, então é só pra gente ter uma certa segurança. Aqui eu tô utilizando um outro pratinho aqui embaixo, um de acrílico, também para me servir de apoio, mas depois eu vou passar pra lá, porque também para sujar o outro prato fica meio ruim. Então, ó, tirei o acetato. Como eu falei pra você, essa mousse, ela endurece, tá? Então, a gente não vai ter problema na hora de tirar o acetato. Mas, como eu já te falei, esse não é o tipo de bolo que a gente usa pra confeitar, não é o tipo de bolo que aguenta peso e tudo mais. Até porque essa é uma massa que ela não é muito estruturada, então também não vai aguentar muito por essa razão. E agora eu vou simplesmente cobrir esse bolo muito maravilhoso com a minha ganache. De uma forma bem simples, bem despretensiosa, tá? Nada de muito segredo. Se a sua ganache estivesse dura, você ia ter uma grande dificuldade nessa etapa aqui para cobrir o seu bolo, tá? Como meu bolo tá bem gelado, na hora que eu vou passando aqui a minha espátula, a gente vê que a nossa ganache, ela já vai endurecendo também. Porque o bolo tá bem gelado, a ganache também vai dando uma geladinha, né? Então, você vê que é bem facinho da gente espatular. Ó, você viu que eu nem precisei usar toda a minha ganache, sobrou bastante aqui, o suficiente para eu cobrir o meu bolo inteiro, uma camadinha fina de ganache, tá? Não é uma camada super grossa. Agora, o que eu vou fazer? Como eu quero fazer uma decoraçãozinha bem simplesinha, mais bonitinha aqui, o que eu vou fazer? Vou levar esse bolo aqui para gelar, volta ele para geladeira, espera essa ganache dar uma endurecidinha e aí a gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui para poder colocar na nossa mesa e ficar bem bonito, né? E aqui agora o que eu vou fazer eu vou vir com a minha espátula alisando, eu vou vir criando tipo uma texturinha. Então, com o meu bolo paradinho, eu venho aqui, ó, minha mão parada, eu vou rodando e vou subindo aqui. Tipo pra criar uma texturinha nesse bolo, assim, nada demais, é bem simples, como eu já falei pra vocês. Terminei de fazer aqui a minha texturinha, vou fazer em cima também, então... E aí eu já vou vir aqui dando uma limpadinha na base, só pra não ficar essa sujeirinha aqui, tá? Então, você já pode vir aqui dando uma limpadinha. E aí eu vou utilizar algumas coisinhas pra decorar esse bolo. Aqui eu tenho a mesma ganache que a gente usou, só que eu queria que ela ficasse um verde escuro, então eu adicionei verde folha, corante pra chocolate verde folha, pra eu fazer uma decoraçãozinha aqui em cima, tá? Então, eu vou vir aqui, eu tô utilizando um bico de confeitar, esse daqui é o 32 da Mago. Então, vou vir aqui em cima no meu topo, fazendo toda a voltinha da minha decoraçãozinha. Bem simplesinho, tá, gente? Nada demais. Aqui eu tenho, como é o nome disso mesmo? Amêndoas. Aqui eu tenho amêndoas que eu vou colocar na base do meu bolo. Então, eu vou vir aqui embaixo, colando amêndoazinhas aqui.
Bom, coloquei tudo aqui na minha basezinha do bolo. Se você quiser subir um pouquinho disso aqui, você vem com a ajuda da espátula, dando uma empurradinha em tudo para ele subir um pouquinho mais na sua cobertura, tá? Sem problema nenhum. Essa parte da decoração é bem livre, né? Como esse é um bolo, não é um bolo assim de aniversário e tudo mais, eu tô fazendo uma decoração mais aquela coisa tipo que dá vontade de comer, sabe? Aqui eu tenho o chocolate da Lacta, aquele Intense, 60% cacau. E eu vou utilizar ele porque eu quero fazer umas raspas para colocar aqui em cima no meio. Então eu vou vir com um cortadorzinho de... Cortador não, com um raspador de legumes, sabe? E vou vir fazendo umas raspinhas aqui, bem aleatórias, aqui em cima mesmo. Bom, fiz aqui toda a voltinha, coloquei umas raspinhas no meio. Agora eu vou vir com um pouquinho de glitterzinho dourado. Então eu vou vir aqui com glitter, só fazendo um detalhezinho aqui, ó. Bem na bordinha da minha cobertura, do detalhezinho que eu fiz, tá? E aqui, assim, um pouquinho que sobra na sua mão, você vem dando umas espirradinhas no seu bolo, só pra fazer um detalhezinho, tá? Pode usar bombinha também, se você preferir fazer essa parte com a bombinha, também funciona bem. Mas como aqui é só pra dar um charminho, fiz o detalhe todo aqui na volta, bem bonitinho. E aí, pra finalizar essa parte, eu quero fazer só uns... Vocês sabem, né, que a pessoa aqui gosta de um brilho, né? Então, peraí que eu tô procurando meu pozinho. Eu vou utilizar aqui o cobre, porque eu acho que ele vai ficar mais elegante. Pra fazer uns respingadinhos aqui no meu bolinho. Quem me acompanha sabe que eu adoro esse tipo de efeito no bolo, né? Dá uma misturadinha com álcool de cereal. Bom, finalizamos aqui o nosso bolinho, né? Então, coloquei um pouquinho de glitter, um pouquinho de dourado, fiz aqui a base com as amêndoas, e fiz aqui um detalhe, um verde bem escuro, uma coisa mais séria mesmo, para ficar mais elegante, então ficou tipo um tom de verde militar. E está pronto o nosso bolinho mousse de chocolate. Então, como eu falei pra você, esse é um tipo mais de sobremesa, não é aquele bolo que aguenta muito tempo fora da geladeira, é um bolo que tem que ficar mais na geladeira, né? Não é bolo de aniversário, que aguenta várias camadas, aqui só tem 2 camadas inclusive, então aqui não tem cinta e tudo mais. Então esse é um bolo mais para você fazer de sobremesa, mais um estilo torta, ou às vezes para você até que trabalha já com atendimento ao público, tem um café, dá para você ter esse tipo de produto aí na sua produção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam a receitinha e não esquece de me marcar que eu quero ver os bolinhos de vocês. Um beijo e até a próxima!